Olá, bem-vindos a mais um Birras com, um dos nossos episódios especiais, onde convidamos pessoas que admiramos para descobrir como foi a sua infância, a sua adolescência e também como é que isso afetou as pessoas e pais em que se tornaram. Ana, a nossa convidada de hoje é uma pessoa que admiro muito, a Margarida já sabe, estou a dizer o nome. Entrevistei muitas vezes ao longo da minha carreira, porque a Margarida sabe mais sobre adolescentes do que qualquer outra pessoa em Portugal e coordena há muitas décadas já os estudos internacionais, inclusivamente sobre os adolescentes. Se vai fazer o currículo, é melhor ser eu a dizer, porque eu tenho mais fogo por causa do canto e este currículo é vasto, muito interessante. Então, a Margarida Gaspar de Matos é a nossa convidada, é psicóloga clínica e de saúde, é professora catedrática na Universidade Católica, coordenadora do Observatório da Saúde Psicológica e Bem-Estar da DGEC/ME, isto tem muitas siglas, integra a coordenação nacional do HBSC da OMS. O tal estudo, estudo europeu, da Organização Mundial de Saúde. Mas também tem a coordenação nacional do Engaged Youth do Horizon Europe. Tem também a coordenação científica da Aventura Social, com projetos como a avaliação do programa Cuida-te, do IPDJ e a colaboração com projetos da Câmara de Loures e Olhão. Faz consultas no OCEN, exato, um centro de clínica e investigação. Gosta de investigação, de escrever livros e papers e, para além disso... Além disso, é casada, tem 2 filhos, netos e 2 cachorros. E uma nora, não esquecemos da nora. Bem-vinda, Margarida. Agora já pode falar. Pronto, olha, bom dia. Já agora também retribuo o piropo, digamos assim. Também vos admiro muito, sigo o vosso trabalho. Conheço a mãe então há muitos anos, já há tantos anos que eu nem sei como é que foi a primeira vez. Deixámos de contar. Foi, mas sim, tenho uma grande admiração pelo vosso trabalho e pela vossa atitude e por isso é um prazer estar aqui também. Obrigada. Então, olha, nós costumamos perguntar, fazer esta primeira pergunta que é: que infância e que tipo de parentalidade é que lhe calhou na rifa? Então, na minha rifa calhou-me um pai cómico, algo desorganizado, e uma mãe não cómica e muito organizada. Porque, portanto, eles os dois fizeram o melhor que puderam, com certeza, não é? E é interessante que eu não recordo da minha infância uma única vez, para mal de nós, meu e do meu irmão, que eles não estivessem de acordo em qualquer coisa relacionada com a nossa educação. Eles lá deviam cozinhar aquilo muito bem, mas para nós aparecia sempre uma frente unida. Pronto, era isso. Exato. Assim. Aí compensava-se o humor de um com a falta de humor do outro, a indisciplina de um com a disciplina do outro. Portanto, foi é assim. A prova de que os opostos podem complementar. É verdade. Depois tive a sorte, não é? O contexto foi muito bonito, não é? Nos meus primeiros anos foram aqui em Lisboa, junto do Jardim da Estrela. O meu pai estava aqui a fazer o estágio, depois de ter estudado, o pai é engenheiro. E depois ele ficou cá a trabalhar e nós fomos para Coimbra, de onde o meu pai é, e a minha vida foi, a minha infância e a minha adolescência foi num casarão enorme, rodeado de verde, com montanhas de pequenas coisas para descobrir, e eu andei até aos... O seu irmão era mais novo? O meu irmão tinha menos um ano e meio que eu. Sim, pronto. Portanto, eram gêmeos irlandeses, quase, como se costuma exatamente, dizer. Quase. Mas ainda por cima, nós, mais 3 primos, nós tínhamos aulas em casa, porque a minha mãe, a tal disciplinadora, não é? Portanto, era professora e, portanto, durante aqueles anos em que os primos andaram a fazer o primeiro ciclo, não é? Portanto, da primária, ela ficou em casa connosco e nós tivemos ali aquelas aulas todas ficámos todos muito bons alunos. A partir dali, não sei à custa de quê, mas ficámos todos muitíssimo bons alunos, ensino doméstico. E, portanto, nós passávamos o dia, tínhamos as aulas, era só descer para o rachão, que a casa era grande e as aulas eram no rachão, e depois passávamos o resto do tempo. O tempo da infância é muito longo, não é? E passávamos o resto do tempo a gastar tempo, a inventar coisas para fazer, para nos divertirmos, a descobrir coisinhas ali pela quinta, não é? E pronto, e os livros dos 5 e dos 7 ajudavam-nos a tentar descobrir. Andávamos sempre a descobrir ideias para conseguir ter alguma pensar emoção, que a coitada da Enid Blyton foi tão vilipendiada há uns tempos, porque quando eu acho que o modelo dos 5 era fantástico para mulheres,
apesar dela de ser criticada por ser isto, machista, etc. Porque havia a Ana, que gostava de arrumar as cavernas, lá a gruta, etc. E a Zé, não mas é? eu não sabia dessa polémica, porque completamente. Mas porque a Zé foi o primeiro exemplo de identidade de género. Ela pede mas não, para ser foi chamada completamente por Zé, inclusiva, com abaixo-assinados. Que e estranho. tudo. Pronto, eu também gosto. Olha, eu adorei esses livros. Portanto, eu li os 5 todos e a minha ideia era ia para lá para uma árvore, não é? Que havia oliveiras a toda a volta, subia ao primeiro andar da árvore, não é? Coisa que agora também não se deixa, mas levava limonada e sandes como eles. Exatamente. E passava ali as tardes, então com o calor de Coimbra, pronto, eu tenho muito esse tempo longo das férias de verão, não é? Portanto, mas por isso a sua mãe era muito disciplinadora, mas ao mesmo tempo muito capaz de vos deixar também correr esses riscos. Isso sim. Portanto, nós tínhamos uma vida muito ao ar livre. Eu ia lhe dizer, eu tinha 13 anos quando deixei de andar esmorrada nos cotovelos e nos joelhos. E quando deixei de andar assim um bocadinho suja de cair da bicicleta, quando vinha cá para fora. E, portanto, tive uma vida muito ao ar livre e isso é uma coisa que, olha, valorizei na minha educação e valorizei também na educação dos meus filhos e dos netos, que eles tivessem contacto com a natureza, que se sujassem, que andassem de galochas e pronto, acho que é um contacto muito que plantassem coisas, que vissem as coisas crescer. Exato. E tinha, como é que era com essa disciplina toda de birras, castigos? Mas isso não havia birras. Não havia? Birras, eram proibidas. Pois, não, birras não. Portanto, não era a minha mãe que tomava conta de nós nessa parte que podia dar direito às birras. Pois, o que era uma vantagem. Porque nós assim... tínhamos uma nani, a minha mãe era a nossa professora. Exato. E, portanto, a minha mãe aparecia para as aulas, mas quem tomava conta de nós era a Odete, que era uma jovem que tomava conta de nós e era ela que estava encarregada de todas as coisinhas, não é? E era ela que nós tínhamos que subornar se queríamos comer mais isto, ou dormir mais, ou deitar mais tarde, ou assim. E, portanto, era com ela que se e ela, fazer... pronto, ela não admitia muito birras, também tinha assim um ar. Claro. Tinha sido escolhida pela minha mãe. Não ao caso. Era uma pessoa de poucas falas, mas tinha 2 ou 3 coisas que ela gostava e com a qual nós conseguimos negociar, como por exemplo emprestar-lhes o nosso transistor para ela ouvir à noite o folhetim, não sei o quê. Simplesmente Maria. Esse transistor valia uma fortuna. Já dizíamos há bocado, toda a gente é subornável de alguma forma, é só preciso descobrir. Olha, que eu fiquei com muitas roupinhas para as minhas bonecas feitas por ela, que tinha muito jeito para costurar, à conta do transistor. Foi uma arte de negociação que se foi aprendendo. É verdade. Que se foi aprendendo desde o princípio. E havia avós nesta... Sim, havia os avós. Os meus avós já na altura foram assim pessoas muito importantes na minha vida. Portanto, é interessante que isso aí é que se vê o sinal dos tempos, não é? Os avós talvez mais relevantes eram aquelas pessoas que, olha, como no tempo das cavernas, que saíam da caverna, iam trabalhar, iam para a rua, faziam coisas e os avós mais em casa e mais ali a tomar conta da casa. Os avós da parte do meu pai moravam lá no nosso sítio também. O meu avô foi muito importante na minha vida porque declamava poesias um bocadinho escatológicas de Bocage, por exemplo, que era uma coisa que os meus pais não apreciavam grandemente, mas ele gostava de me dizer e desenhava muito bem. O que é até divertido, porque os pais de um lado a dizerem uma coisa e os avós do outro. Não é de agora. E o meu avô gostava muito de declamar aquelas coisas e os meus pais franziam um bocadinho o nariz, mas pronto. E ele desenhava muito bem, ensinou-me a desenhar e foi assim, que estragou muitos dos meus desenhos que eu jogava que estavam muito bonitos, que eu dizia, menina, não se desenha com riscos, desenha-se com sombras. Já viu algum risco aí na natureza? Na natureza, pronto, e então, mas foi muito importante na minha vida por causa das anedotas e por causa dos desenhos, sim. Depois era o nosso transportador, porque nós, como morávamos na periferia de Coimbra, não é? Para aquelas casas grandes... Era o Uber. Era o Uber, ia-nos pôr na... Porque nós depois tínhamos aquelas coisas do costume, o francês, o balé, e era o meu avô que fazia o transporte. Exato. Ia-nos pôr e buscar todos, e pronto, era o Uber, era isso mesmo. Há uma fase, pelo menos eu, e a Margarida sabe, com estes estudos todos pode-me responder, que é, há um momento em que eu acho que os adolescentes, sobretudo
sobretudo, olham para os pais como multibanco e motoristas, e os próprios pais sentem que realmente os adolescentes só se lembram dele se precisam de alguma coisa. É verdade, é verdade. E agora ainda mais, não é? Porque, entretanto, há muitas atividades e os miúdos têm que se deslocar de uns sítios para os outros, não é? E o que é que os estudos, etc., dizem sobre como é que os miúdos encaram? Normalmente este estudo, por exemplo, é ali em adolescentes de 15, 16 anos, não é? É desde os 13 até aos 16, sim. 16. E multiplicou-se muito estas atividades dos tempos livres? Sim, isso depende, porque agora é mais frequente os miúdos terem muitas atividades, nomeadamente aquela questão que eu, enfim, nem vamos falar nisso, mas que me parece quase ofensiva da lógica das pessoas, que é as explicações de 24 horas depois da escola. Depois de 8 horas por exatamente. É uma coisa então, que me mas vamos falar nisso. Vamos falar nisso, porque isso é uma birra. Mas eu acho que isto é uma coisa terrível, porque não faz sentido, se não há tempo para dar a matéria toda, tem que se cortar na matéria. Óbvio, não é que depois é uma inequidade, os miúdos saem dali. Exatamente, os que têm apoio e os que não têm. E além disso é uma violência para os miúdos. É uma violência. Os miúdos passam horas 100%. infinitas, nem conseguem estar com os avós, nem conseguem estar com os pais, nem conseguem estar com os amigos. Nem estar quietos, não conseguem fazer nada, parar, por sempre ali, e vão para as explicações, dar as aulas que não tiveram nas aulas não, lá. não. Exato, ridículo, sim. Mas já agora, em relação ao meu avô, deixe-me só falar que eu tenho um outro avô muito interessante da Guarda, que era então um senhor que era um bocadinho contestatário, isso, talvez o meu pai também e o outro meu avô também, portanto os 3 homens da família eram assim um bocadinho transgressores, digamos assim, e o meu avô fez assim uma carreira interessante quando foi da Segunda Guerra Mundial, porque resolveu, ele tinha uma loja de artigos elétricos, resolveu fazer um broadcast da BBC para a população inteira. Linda. Até aparecer a polícia, pronto. E então ele fazia aquilo sistematicamente, de tal maneira que depois a Rainha de Inglaterra escreveu ao meu avô a agradecer-lhe a recepção dos aliados que passavam por ali e a oferecer a educação dos meus tios e da minha mãe em Inglaterra com eles. Foi interessante. Que foi uma coisa que foi uma coisa que o meu avô emoldurou, mas nunca mandou ninguém. Que engraçado. Ainda melhor, sim, olha, isto foi muito lisonjeador, mas todas ficam aqui ao pé de mim. É verdade, não ficou aqui ao pé de mim, mas a carta ficou lá emoldurada, eu lembro. Que engraçado. Foi muito interessante. Isso. E alguém ficou zangado por não ter tido essa oportunidade? Não, eu acho que era uma coisa, o Erasmus na altura ainda não havia, portanto essa coisa no tempo do meu avô, não é? Depois da guerra. Claro. Isto está para a Inglaterra era assim uma coisa um bocadinho estranha, quem é que vai? Vai o meu tio, porque era um homem, mas esse meu tio não era assim muito virado para a aplicação académica. E, portanto, também parecia um desperdício. Exatamente, era um desperdício e acabou por não ir ninguém, mas eu ouvi falar dessa carta toda a vida. Que engraçado, isso é muito giro. E tem ideia da ideia que a sociedade tinha dos adolescentes na sua altura, quando foi adolescente? Olha, eu na altura, aquilo era mesmo assim uma espécie de Benfica Sporting, porque os adultos para um lado e os adolescentes para o outro. Os adultos, como dizem os ingleses, flock, não é? Punham-se em bandos, com uma identidade muito própria e a intergeracionalidade ali é que era completamente nula. Os pais serviam para uma coisa, não é? Para financiar, para educar, para enganar às vezes, não é? E os amigos, não havia amizade, digamos assim, entre pais e filhos. Entre pais e filhos. Não. Não era costume, digamos assim, cada um tinha a sua função. Provavelmente a geração seguinte depois pecou pelo inverso, pelo excesso, exato. Pelo excesso de companheirismo em relação aos filhos. E, por exemplo, sei lá, eu vejo pela minha filha que eu toda a vida jurei-lhe dar autonomia, mandar para a frente para as coisas, a ver se ela conseguia ganhar skills para... e isso foi uma coisa que, talvez por eu morar longe da cidade, eu sempre tive alguns problemas de autonomia, porque eu tinha que andar a pé 3 km para chegar à cidade, não é? Claro. Mas eu vejo isso muito mais clivado antes do que agora. E então, quando teve os seus filhos e teve na sua adolescência, já sentiu que havia uma diferença? Sim. E agora vejo, por exemplo, que os meus netos procuram-me para falar de coisas e não só para eu os educar, digamos assim. Sim, exato. E, portanto, eu acho que há uma outra proximidade. Aliás, há vários colegas meus que dizem isso. Neste momento, os pais estão mais próximos dos filhos do ponto de vista dos afetos, do que provavelmente nós fomos educados em relação aos nossos pais. O afeto era outra coisa. Por exemplo, as festas de família, os horrorzinhos, que éramos nós, não é? Comiam sempre primeiro, não é? Comiam primeiro, muito bem, numa mesa, mas depois íamos brincar
que era para os adultos estarem sossegados sem terem que nos aturar. Portanto, não havia aquele convívio e agora nós organizamos festas para os filhos estarem connosco, para estarem uns com os outros. Mas pois muitas vezes no excesso em que são só para estar à volta deles e não há nada que os adultos possam, não é? Sim. Que seja tão centrado também nas crianças que os adultos já não tenham nada entre si, porque não conseguem nem conversar. Mas os adolescentes e os estudos mostram, e Portugal nisso, eu acho, e os países latinos mantêm, porque nós falamos agora muito desta coisa de que os jovens não saem de casa. E uma parte, obviamente, é pela habitação e por todos esses problemas dramáticos e logísticos. Mas, por outro lado, eu lembro-me de há um tempo ver um estudo, é porque, de facto, há relações afetivas fortes. E as pessoas, por exemplo, eu vi num estudo, falámos aqui, que os jovens portugueses continuam a falar com os pais quase todos os dias, já em adultos. Isso é uma coisa boa. Portanto, sim, é uma coisa para celebrar, não é? Essa parte é para celebrar. A parte da autonomia, eu acho que fica um bocadinho aquém, porque eu penso que faz parte do nosso crescimento a autonomização das figuras paternas, não é? E pronto, eu vejo que por muito que, enfim, interessante que fosse a minha vida, a minha casa, todas essas brincadeiras de verão, eu sonhava com o dia em que ia entrar para a faculdade e que ia morar sozinha. Portanto, isso era um objetivo que eu tinha na minha vida. Não por isto nem por aquilo, porque ainda agora, por exemplo, o meu neto também foi estudar para fora e tinha média para entrar aqui para o técnico. E ele resolveu, eu quero ir estudar eu quero estar. Dizia ele, eu quero estar sozinho, eu quero estar numa universidade onde não conheço ninguém, eu quero ser eu próprio. É um instinto, não é? Dizia eu quero perceber se bebo com pau de pêssego porque me disseram para beber ou porque eu gosto de beber. Pronto, eu achei muito interessante esta maneira. E ele pronto, está-se imensamente bem connosco todos, é um miúdo fantástico, mas ele está a adorar a experiência de estar sozinho, de cozinhar, de se organizar. Eu acho que isso é importante. Mas também é a prova de que é possível fazer isso sem ruptura, não é? Porque às vezes temos a ideia de que eles só podem fazer essa transição e essa busca pela independência se for com rebeldia e se for... mas se calhar não. Se calhar é possível ter uma relação e procurar isso na mesma. Eu acho que sim, porque, por exemplo, quando nós estávamos em casa, até porque havia aquela outra senhora que tomava conta de nós não era uma questão de dizer vai despejar o lixo, faz um ovo estrelado. Era nem pensa em mexer no lixo e em fazer um ovo estrelado que estragas tudo. Nós não estávamos autorizados a fazer nada em casa. E, portanto, quando eu vim morar para Lisboa, claramente estrelei o primeiro ovo da minha vida. Sozinha, a ver como é que aquilo se fazia. E depois, quando eu ia à casa, eu notei uma relação com os meus pais mais preocupada com eles. E ajudar essas pequenas coisas que nunca me teriam passado pela cabeça antes. Portanto, eu acho que nós termos essa experiência sozinhos, vermos o que é uma casa, o que é gerir aquilo tudo, ajuda depois a voltar e a voltar a um outro nível. Sim. Como ser pais ajuda a perceber os nossos pais, os não é? Nossos pais, exatamente. Eu lembro-me da Ana, tu dizias uma vez, porque tivemos uma discussão e a certa altura... Não, nunca. Eu com o teu irmão em que... Basicamente eu explico, Margarida, foi assim, o meu filho mais velho, portanto, que é mais velho que a Ana, estava a implicar comigo. E eu disse, já chega, Francisco. Isto já, em adulto, já tinha mais de 20 anos. Já tinha o meu quarto filho. E a Ana respondeu, já gastaste a tua cota da minha paciência. E a Ana respondeu imediatamente, mano, fica com a minha. Pronto. E eu comecei a chorar, ou não sei o que, qualquer coisa. E a Ana diz que foi o momento em que olhou para mim como uma pessoa. Claro. Sim, eu acho que há sempre este momento em que começamos a ver os nossos pais como adultos que são. E ainda mais, ou ainda melhor, se pudermos fazer isso, e às vezes é preciso ir à terapia para poder fazer isso, de perceber que aquele ser humano que nós achávamos que era mais ou menos omnipotente ou que devia ter sabido tudo, era uma jovem de 20 e tal anos que não sabia nada e que estava igual a nós, não é? Essas coisas... E essas coisas são muito mais fáceis de fazer se sairmos pelo menos um bocado. Os etólogos dizem uma coisa muito engraçada, é que vê-se bem como estes pequenos conflitos que às vezes dão cabo das relações, mas da vida dos pais e dos filhos, segundo eles, têm a ver com duas coisas. É a gestão do território.
É o que é de quem? O meu quarto, a minha casa de banho, pronto. E o espaço é muito importante. E nós somos os únicos primatas que chegamos à puberdade e continuamos a partilhar o espaço, com os adultos da mesma espécie. Os únicos, os outros vão-se embora. Claro. Nós ficamos ali e a grande discussão entre pais e filhos é o meu quarto, a minha roupa, não sei o quê. E a outra coisa, que são duas, é a hierarquia, é quem é que manda em quê. Exato. Por isso que é uma coisa muito instintiva, não é? E quando nós nos afastamos, isso parece mais óbvio, que é a casa dos pais, eles ali mandam, e na minha casa agora eu mando eu, exatamente. E o respeito por essa privacidade de cada um ajuda a relacionar-se. E não sei, eu vejo com os meus filhos, é evidente que lá em casa eles passam por lá praticamente diariamente e espero, eu sinto que se sentem lá como em casa deles, mas eles sabem que ali que há coisas que não fazem. Pronto, sim, porque são regras que nós não temos e com as quais não nos sentimos bem. É a mesma coisa connosco, eu não vou à casa deles e não vou começar a chatear que não podem pôr o guarda-chuva não sei onde, eles estão em casa, fazem o que querem, não é? E eu acho que a distância faz com que isso seja óbvio. Exatamente. E também, eu lembro-me de dizer isto ao meu irmão às tantas que estava nestas discussões, porque ainda estava a viver, disse, não é suposto viveres aí, não é suposto, já não dá, porque quando ficamos adultos ou ficamos com a nossa personalidade e com os nossos, já são, lá está, são dois alfas a tentar ficar com o mesmo espaço, não é? Pois, e por isso é preciso esse lugar. Agora, os netos trazem aqui uma coisa diferente, que às vezes faz este território ser diferente, não é? Se o neto está em casa da avó pode fazer umas coisas, se está na outra não faz. Pois, eu normalmente, em relação aos netos, sempre tive esta coisa que foi assim, olha, para autorizações vão chatear os vossos pais. Eu já dei para esse peditório. Eu agora aqui sou avó, portanto, aqui vocês fazem, cumprem as regras da casa, assim como quando vão para a escola, cumprem as da escola. Pronto, e aquilo corre assim bem. Às vezes até há umas pequenas complicidades das lutas interiores deles em relação aos benefícios de ser pequenino e aos benefícios de ser adulto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que com o meu neto, há lá uma coisa em casa que são as maçãs da avó, que são umas maçãs muito boas que eu compro, e então eles estão sempre, desde pequeninos, descasca-me uma maçã e não sei o quê. E eu disse ao meu neto mais velho, vou-te dar uma prenda de 13 anos que é nunca mais descasco maçã. Trago-te a maçã e uma faca e tu desenrascas-te. E foi interessante que ele fez isso com ar muito aplicado e depois disse, podes não contar à minha mãe, porque eu gosto, porque ela ainda me descasca e sabe tão bem. Eu achei interessante dessa forma. Não contes, exatamente. Pois eu achei interessante essa coisa porque ele já sabia descascar, não é? Mas já sabia tão bem aqueles miminhos. Exatamente. E assim, eu acho que essa regressão em relação aos pais faz parte, não é? Nós estamos sempre a gozar que também quando vamos à casa da mãe também regredimos um bocadinho. Também há ali uma coisa que se vai... Os pais também servem para isso, não é? Para nós sermos... Mas porquê que a Margarida se interessou pela psicologia? No meio disto, quando vais estudar psicologia? Não vim estudar psicologia. Um dos meus amores grandes é as viagens e desde miúda, aproveitando o benefício de ser boa aluna, viajei muito no British, na Aliança, porque eles organizavam excursões e eu era muito boa aluna e ia no verão fazer cursos, pronto. E toda a vida me mandei. E depois, quando fiz o liceu, também dispensei do exame e dispensei, tinha uma nota muito boa, de tal maneira que ou chumbava se tivesse 0 ou já estava dispensada. Exato. E então resolvi acabar o meu percurso escolar em maio e ir fazer Interrail. Pronto, foi assim uma coisa que... e depois gostei tanto daquilo, fiquei depois na Alemanha, assim, e quando voltei a Portugal estavam as inscrições para as universidades fechadas. Sim. E eu tinha 2 hipóteses, só perdia um ano ou tinha que ir para uma privada, coisa que eu não precisava, porque tinha uma média para entrar para o curso que eu quisesse, não é? E então fui para uma privada, e a privada que me aliciou mais foi o ISPA, não é? Claro. Que era uma escola de psicologia. Nunca me arrependi. Mas não era escolhido. Então o que era a sua escolha? E, portanto, eu gostava de biologia e de saúde pública e tinha outro amor paralelo, que era a dança, que também fazia com que eu viesse para Lisboa para ir para o conservatório, coisa que eu fiz. Portanto, eu fui para o curso de conservatório e durante muito tempo aguentei os 2 cursos. Exato, até não ser possível. O curso de dança no conservatório e assim, até depois engravidei, não sei o que, aquilo ficou difícil. Mas, portanto, aí ganhei uma vocação pela psicologia que não veio de lado nenhum. O que só mostra que as oportunidades
idades também podem não ser as eu adorei óbvias. o curso, sempre, olha, agora se fosse, aliás, a minha filha também é psicóloga e a minha neta, não sei se não vai por aí também, mas eu adoro o curso, depois é aquele curso que nós todos os anos nos reinventamos e verdadeiramente eu posso me interessar pelo que quero, estou naquela tranche das crianças, adolescentes e jovem adulto, mas por exemplo agora estamos muito na ideia da intergeracionalidade e do diálogo entre pais e filhos, que aqui na Europa não há muito, há uma grande clivagem entre gerações, não é? Mas eu todos os anos reinvento o que é que eu agora me apetece desenvolver. É o que eu gosto, que é o que a mãe gosta de jornalismo. E outra coisa também permite é viajar imenso, coisa que eu aplicadamente continuo a fazer sempre. E pronto, e portanto adorei o curso e agora não queria outro, mas foi por acaso. Que engraçado. Foi mesmo por acaso. Mas Margarida, quando olhamos para os adolescentes, eu tenho sempre a sensação que nós somos adultos, somos assim um bocadinho voyeurs. As pessoas falam dos adolescentes como se eles não pertencessem à mesma espécie. E eu vejo sempre aquela imagem National Geographic atrás de umas folhas a olhar para os adolescentes e a dizer, com aquela voz a dizer, e agora eles aproximaram-se, apaixonaram-se. E o que é que nos faz olhar como se eles não tivessem nada a ver connosco? Pois. É porque se a gente tiver alguma memória, as coisas podem mudar, eles podem ter um telemóvel na mão ou outra coisa em vez de um transistor, mas a verdade é que é a mesma espécie. Isso está assim dito, por um lado, os adolescentes, como os adultos e como os idosos, são fruto da sua geração e, portanto, há ali coisas comuns de cada geração. Por exemplo, agora a questão dos telemóveis, que há 40 anos não havia, pura e simplesmente não havia telemóveis, portanto, tão simples como isso. Mas depois há questões dos adolescentes que são comuns na sua geração, da sua mãe, da sua bisavó, toda a gente, que é, por exemplo, o crescimento do corpo, o aparecimento das características sexuais secundárias, não é? A necessidade de autonomia em relação aos pais, o amor, interesse pelos pais, o interesse pelos pais, todas essas coisas. Mas eu acho que os adolescentes, às vezes, até estão a ensaiar o aspecto relacional, às vezes conseguem ser um bocadinho insólitos e um bocadinho desagradáveis e talvez essa atitude do observador seja um bocado para a proteção do próprio adulto, que por um lado quer interagir, mas por outro lado não quer ser maltratado. Não quer levar uma sapatada sempre que pergunta. Eu por acaso, portanto, fui parar aos adolescentes exatamente porque também resolvi depois dar aulas de francês, já que tinha o curso da Aliança, podia fazer isso enquanto estava a dançar e enquanto estava a estudar Psicologia, e então fui parar a uma escola a dar aulas, pronto, que era uma vocação que eu não tinha e que nunca tive e que nunca pensei fazer, mas que era interessante. E gostei muito e vi os adolescentes muito próximos de mim. Eu, na altura, tinha 18 anos e eles tinham 14, portanto, eram alunos muito próximos de mim. Não é daquela, acho que há agora dos professores de 60 e os miúdos de 14. E então o que aconteceu foi que eu, quando acabei o curso, depois deixei de dar aulas, mas continuei a me interessar por aquelas criaturas que eu via ali a sofrer com aquelas coisas dos amores, dos amigos, e a ajudá-los, mas a minha perspectiva com eles era um bocado como é que eu hei de dar-lhes capacidades para eles terem voz, e é o que eu faço agora muito destes projetos todos, do Engage e do Dream Teens, é ajudar os miúdos a terem voz, porque não é só reclamar. Sim, é reclamar e e fazer parte da transformação e da solução de problemas. Portanto, essa ideia de nós lhes darmos voz vem com muita responsabilidade e muita capacidade deles próprios resolverem os problemas. Um bocadinho e que muito provavelmente, eu acho que muitas vezes esta adolescência pode ficar presa na nossa sociedade, não é? De muitos sentimentos e pouca ação. E por isso essa ideia de dar voz para agir e mudar dá logo outro propósito a todas aquelas emoções que estão por ali, não é? São mais egocêntricos, é natural, mas ao mesmo tempo arranjam propósito, arranjam equipas, arranjam voluntariados, sentem outras coisas. Porque a ação é altamente, quando uma pessoa está presa na ansiedade, sim, não pode... a ação é uma forma de resolver, e nós estamos com adolescentes, pelo menos dizem os números, a percepção da felicidade caiu, há mais ansiedade, acha burnout, todos esses nomes. Acha que isto é mesmo real ou é só que os adolescentes têm agora palavras para pôr ao que sentem? Por um lado, à medida que a ciência vai evoluindo e que nós vamos estar mais sensíveis a essas coisas, é evidente que os dados parecem maiores. Claro. Não é? Pronto. É evidente que há 40 anos, e se imaginarmos que era natural os maridos darem uma sova nas mulheres, claro, ninguém ligava, não é? Agora, de repente, exato. E até a própria violência. Agora há mais violência. Não, toda a violência neste momento não é tolerada, e muito bem, e portanto aparece nos números.
Agora, quando nós damos essa voz aos jovens, nós também temos que lhe dar competências de não ser só gritaria. Portanto, eles conseguirem mudar a ideia num plano de ação e é interessante, nós agora já desde, a Isabel lembra-se, desde 2015, 2014, que temos as gerações todas dos Dream Teens, não é? Portanto, é interessante que eles depois vão à vida quando deixam de ser teens, não é? Mas continuam ligados connosco, a dar-nos notícias do que é que estão a fazer, a mandar fotografias, e são miúdos que acham que aquele projeto, numa altura da vida deles, lhes deu um objetivo, claro, que não seja o penar, pronto, e isso foi importante. E neste momento, só para lhe dar também uma ideia, o Engage Youth do Horizon que falaram, eles foram buscar exatamente essa ideia dos Dream Teens e nós estamos a ser escrutinados para escalar isto para uma política pública europeia. E, portanto, é um projeto que é financiado pelo Horizon e, neste momento, há um projeto nosso, que é o Dream Teens, um projeto de Londres e um de Sevilha, que projetos também comunitários de participação dos jovens e dar voz e competências aos jovens, que nós estamos a tentar perceber qual são os modelos que funcionam para depois propor, vocês estão convidadas, mas no dia 27 de novembro de 2027, vou fazer em Lisboa a conferência final deste projeto. Vou fazer em Lisboa porque não tenho dinheiro para mandar a equipa toda para a Noruega. E então pensei, mas também Lisboa está super na moda, por isso pode dizer eu que pensei, para ter a equipa toda junta tem que ser em Lisboa e pronto, aqui. Nós temos um bocadinho mais de trabalho, mas conseguimos muito mais facilmente ter toda a gente juntos e vocês depois não é que vai ser um evento para a equipa, um evento para os políticos, não é? E depois um evento que vai ser de miúdos, como o Dream Teens, que vai ser também provavelmente no auditório do IPDJ, espero que sim. É porque isto também é interessante, porque havia, ao longo da história, havia muito esta coisa dos grupos de jovens, coisas católicas, coisas religiosas, e muito pouca ou menos coisas que havia políticas, pois eram as juventudes dos partidos, que políticas, mas que hoje em dia estão... Mas a nossa ideia é engajar, digamos assim, miúdos desengajados, ou seja, nós não queríamos grupos de desportistas, nem de que religiosos. Já têm o seu lugar, não é? Esses já estão ali organizados. Nós queríamos o adolescente comum, que não tem nada de especial, mas que se podem juntar como objetivo de transformar coisas. Nós agora, este projeto do Engage, além de estarmos a escrutinar dois grupos, chama-se Living Labs, portanto nós estamos a ver como é que eles fazem, laboratórios de vida, nós estamos a conseguir com este projeto dar palco a todos os miúdos, e se nos estiverem a ouvir, e se eles quiserem aderir a nós, ainda aceitamos, grupos de jovens que já estão juntos para fazer coisas, que não sejam especialmente isto ou especialmente aquilo, e nós depois damos-lhe palco para eles conseguirem dar as suas ideias, e o que lhes pedimos é que 3 em 3 meses nos digam o que é que estão a fazer. E nós vamos tentar exatamente ir ver o que é uma boa prática. O que é que está a funcionar. Porque, olha, exatamente porque os miúdos têm aquelas explicações todas inacreditáveis, os miúdos têm pouco tempo. E eles ficam muito animados por pertencer ao Engage, mas depois às tantas, ao fim de 2 semanas, não conseguem estudar. Mas o que é super revoltante, porque não é só estar a ter horas e horas e horas letivas que são excessivas para toda a gente, incluindo para os professores. Os maiores da Europa, não é? Mais é isso, e que revolta mesmo. Mas e os estudos mostram que, eu lembro-me do estudo dizer que os adolescentes não gostam da escola, gostam dos recreios. Gostam dos recreios, não gostam da escola, acham que as matérias estão obsoletas, que são demais, que os professores são uma seca, nas palavras deles, e que os pais que lhes põem muita pressão pelas notas e não pelo saber, e portanto que eles se sentem completamente embaraçados. Portanto, agora ainda lhe duplicaram isso. Pois, exatamente. E portanto é muito complicado. Como é que, olha, eu tenho muita pena de não se ter aproveitado a Covid e aquela parte em que tivemos que ir para casa para fazer mais caminhos, ali aqueles conteúdos escolares que vocês que têm filhos veem, que olham para aquele caderno e pensam o que é isto, o que é que eles estão a aprender, não é? E ainda por cima, o que é estúpido é que parece que nós temos até o Ministério tem as aprendizagens essenciais, ou seja, e mesmo para alguns, como alguns dos meus filhos estão em ensino doméstico, as aprendizagens essenciais são aquilo que é fundamental saber à saída. E portanto, no fundo, o resto é muita palha. E é palha porquê? Porque provavelmente os pais estão a trabalhar tempos a mais, é preciso um pretexto para a escola ir prolongando, mas em vez de se prolongar isto de uma forma saudável, dizer, ok, academicamente temos até à 1 e depois a partir da 1 existem espaços para as crianças ficarem, mas
precisam de trabalhar as outras competências que têm. Não, continua-se a esticar e a esticar e a esticar coisas. Até porque as outras competências também fazem parte do perfil do aluno à saída exatamente, que nunca são trabalhadas. Nunca são trabalhadas porque não há tempo, não é? Exatamente. E, portanto, e as pessoas depois dizem que não foram trabalhadas. E são coisas como exatamente a questão da cidadania, não se pode falar de cidadania, não é? Portanto, não é a disciplina, é a... Mas da cidadania, da intervenção cívica, não se pode falar de lazer, do equilíbrio do lazer com o trabalho, não se pode falar de inseguranças. Os miúdos dizem isso, não, mas nós gostamos de falar também de fracassos. Olha, uma reunião de adolescentes da OCDE que eu vi na Covid, diziam os miúdos, só se fala de concretizações, mas nós queremos falar de angústias, de fracassos, das coisas que não somos capazes, de como nos sentimos ridículos. Queremos falar disto com alguém. E não há um espaço para falar disso. Claro. Mas o perfeccionismo, quando se fala muito sobre esta faixa etária, sobre a adolescência agora, diz-se que eles têm um grande bloqueio porque têm tanto medo do erro e têm tanto desejo de perfeccionismo. Mas provavelmente se ninguém premiou o erro, entre aspas, não é possível que eles tenham. E sempre premiaram, como o sistema educativo premia, a resposta certa, portanto, uma resposta certa, a pressão para descobrir a resposta certa em tudo na vida e não arriscar e não experimentar coisas é enorme, não é? E depois o que acontece é que eles não são persistentes, portanto, à primeira vez que não conseguem fazer qualquer coisa, têm logo aquele discurso nihilista, não sou capaz, eu não tenho tanta capacidade como os outros, e se não sou capaz, não tenta. Portanto, eles não arriscam e é aí que nós crescemos. Sair da nossa zona de conforto é o que nos faz crescer e aproximar do diferente. E eles não arriscam, olha, eu digo-lhe, não é só os muito novinhos, é mesmo o jovem adulto. Eu vejo a diferença. Outro dia eu ia falar com um colega meu espanhol sobre isso. Quando nós éramos jovens e quando íamos aos congressos, nós adorávamos ir falar com os outros, com os estrangeiros, com aqueles que falavam, toda a gente falava mal inglês, falar mal, exatamente, mas a conseguir. Eu vejo agora com a minha equipa que nós vamos a congressos e eles dão-se todos muito bem uns com os outros e ficam todos num cantinho a conversar uns com os outros e as outras equipas a mesma coisa. Portanto, os jovens neste momento não se misturam tanto. Quando vão para o Erasmus, se calhar sim, porque são eventos deles. Porque são muitos Agora, dias. quando vão a eventos dos adultos, eles não se misturam, estão ali para fazer a coisa certa e para não falhar e para não sair da sua zona de conforto. E como é que isso se resolve? Alguma ideia desses Dream Teams e tudo o que tem visto? O que é que funciona? Não, eu acho que, por exemplo, em pequenos grupos funciona premiar a experimentação, portanto, a curiosidade é incrivelmente, e a criatividade diminui desde a entrada na escolaridade obrigatória até ao fim. Olha que grande serviço, não é? Exato. Portanto, a pessoa entra na escola criativa e com vontade de procurar o diferente e cada vez menos valoriza isso porque não dá nota. Está a ver? Não vem para o teste. Mas é que os pais têm uma grande responsabilidade. Eu lembro-me que já no tempo da adolescentes, onde a Margarida também colaborava, da Adolescentes Manual para Pais, há muitos anos, nós fizemos um inquérito aos jovens e, portanto, estamos a falar nos anos 90 e nessa altura os jovens diziam que a coisa que mais os desesperava, os adolescentes, era que os pais lhes perguntavam como é que tinha corrido o teste antes de lhes perguntarem dizerem bom dia ou boa tarde. Sim, é verdade. Mas vê, isso tem duas coisas. Para já, há pais que realmente, agora já nem tanto, mas houve ali uma geração de pais que valorizava muito as competências académicas finais dos filhos. Para poder ter o canudo. Ter um canudo. E pronto. Agora o canudo está um bocado desvalorizado porque as saídas mas são também constantes. por narcisismo próprio, porque talvez, tinha sido uma geração que eles próprios não tinham feito. E queriam dar aos filhos. E então aí é natural que o que era mais não sei o quê, era o portaste bem, ou aborreceste o professor e como é que foram as notas, não é? Pronto, depois também há outra coisa agora que também não é de deitar fora, que há pais que fazem um grande investimento nos estudos dos filhos e se os filhos não têm boas notas vão para uma privada onde têm que pagar muito mais. E ir para uma privada fora de Lisboa tem que pagar a propina e a instalação. Portanto, as coisas ficam caras, não é? E nós não temos em Portugal um hábito de solto isto, eu não sei como é que resolva, que não sou economista nem de finanças, mas os jovens pela Europa fora conseguem ganhar
ganhando um dinheiro. Claro, é verdade. Vão trabalhar para e um os café, trabalhos de cafés fora, dá para ganhar alguma coisa. Eu acho que é interessante para eles, porque eles ficam com responsabilidade, ficam com horários, ficam a ser tratados como adultos e não como o filho do outro. E os miúdos não têm a possibilidade de fazer isso porque é uma chatice com as finanças, é uma chatice com os contratos. Porque ganha-se uma miséria e não daria. Pois e então, não sei, não é muito habitual os miúdos irem arranjar pequenos empregos. É mesmo verdade, porque eu tinha amigos, eu estudei numa escola internacional e muitos dos meus amigos, principalmente os que vivem na Noruega, Suécia, etc., alguns deles, a vida deles era trabalhar durante 6 meses num café e ir viajar os outros 6 meses. Essa era a vida deles, era assim, porque a Dinamarca tinha um custo de vida grande, portanto ficavam lá a viver, a ganhar dinheiro num café, e depois iam para Portugal ou para não sei onde gastar o dinheiro. Mas eu tenho exemplos e muito próximos, nomeadamente o teu irmão, que aqui não lhe passava pela cabeça provavelmente ir para um café, etc., e mal chegou à Inglaterra, portanto também é cultural, se toda a gente faz. Mas nós temos estes projetos internacionais que às vezes têm dinheiro para as pessoas fazerem pequenas tarefas, como, por exemplo, colaborarem em projetos de investigação. Sim. Nós não podemos pagar. Porque, portanto, quando são miúdos, não podemos pagar porque são miúdos. Mas mesmo quando têm 18 anos, os coitados têm que abrir as finanças, ter um recibo verde, têm que passar um ato único, eles recebem, é uma trabalhar para receberem depois 10 euros, porque não pode ser. Sim, não está feito de maneira nenhuma simples que eles possam ganhar 100 euros para trabalhar uns tempos em investigação, e isso para eles era tão interessante, até para ver se gostam. Claro. Pois isso é um ponto interessante. É um aborrecimento. Eles não conseguem ter pequenos empregos e... Por exemplo, dentro da minha infância, por exemplo, nós tínhamos pequenos empregos, porque o meu avô tinha uma quinta ainda maior, e quando eram os vindimas, quando eram essas coisas todas, nós tínhamos pequenos empregos para estar ali a ajudar, e o meu avô pagava-nos ao dia, pronto, para nós ir, nós adorávamos fazer aquilo. Olha, como esta avó aqui também está sempre a arranjar pequenos empregos para os meus filhos. Exatamente. As finanças ainda não apanharam. De vez em quando eles dizem assim, mas é que eu queria muito uma coisa assim, mas pede à avó trabalho. Pois, e depois tenho uma discussão com o meu marido, porque o meu marido acha que o valor à hora é 1 e eu acho que o valor à hora é muito inflacionado. É muito inflacionado. O amor inflaciona muito esse trabalho. Mas disse aqui, e nós já tínhamos visto, como era óbvio, que foi muito boa aluna e que sempre gostou de estudar. Isso fez com que, na sua parentalidade, quisesse ser a melhor aluna? Teve este desejo de perfeccionismo a mãe ideal? Eu acho que até me aconteceu um bocado ao contrário, porque assim, eu era muito boa aluna, mas eu tinha muita curiosidade por aquilo tudo, pronto, eu gostava muito, também por isso aí, estava muito mal definida no meu futuro, porque eu achava muito giro, ficava entusiasmada com calhaus, com folhas, com animais, ficava ali logo a tentar fazer as coisas, e o meu pai comprava-me kits de física, de biologia, eu andava ali a ver se conseguia tirar algum gosto daquilo, pois às vezes naquilo precisava de mais explicações e eu ficava um bocadinho frustrada, e depois as boas notas vinham daí. Mas eu depois até tinha um bocado de vergonha, porque eu era a melhor aluna do liceu, e aquilo era um estatuto que eu tinha que fazer outras coisas. Não era bom, não era bom. Então, nomeadamente, quando aparecem aquelas coisas dos namorados e não sei o quê, ser a melhor aluna do liceu não é não assim, era... não está a dar, não é? Pronto, e eu lembro-me, inclusivamente, uma vez tive uma nota tão espetacular com um professor tão chato, que fiz questão de não fazer a última parte do teste que era para ter uma nota mais baixa. Ter uma nota mais baixa, porque eu não aguentei toda a gente andar no liceu a ver quem eu era. Eu lembro-me da tua irmã ao telefone estar a dizer: não, mas eu não estudo, eu juro que não estudo. Também tinha boas notas. Era um estatuto muito. Eu na altura tinha um namorado que tinha vergonha de mim. Pois. Era horrível, não é? Portanto, parece que é perfeitinho. E eu tinha 13 anos na altura, e ele dizia: mas que horror, como é que eu consigo isto? E ele sabia que eu não passava a vida a estudar, mas pronto, era essas coisas. E, portanto, depois, com a minha filha, eu pensei que gostaria mais que ela adorasse estudar do que propriamente fosse muito boa aluna. E ela foi sempre boa aluna. Não passou pela aprovação de ser a melhor aluna do liceu, porque isso é uma chatice, não é uma coisa boa. Sim. Não é bem valorizado. Mas ela também nunca teve dificuldades com as coisas, mas sempre foi muito autónoma de estudar,
vinha perguntar quando havia ali qualquer coisa, mas não, eu acho que nessa parte dos estudos eu sempre vi que ela não tinha dificuldades. Sim, foi portanto, sempre a deixei, assunto, sempre foi, pronto, sempre fez ali as coisas bem feitinhas e sempre foi deixada muito, nunca lhe valorizei muito, ou seja, era daquelas que perguntava, então como é que foi hoje com os miúdos, o dia e antes de perguntar os testes, não foi exatamente por causa disso. Mas mas sentiu que em relação ao tipo de mãe que foi, era um bocadinho parecido com os seus pais ou o caminho oposto? Pois já uma vez falei com a minha filha e eu acho que assim, olha, sabes que eu acho que eu fui mais um pai para ti, o meu pai, do que uma mãe, porque eu tive mais aquela figura dela de tentar brincadeiras sentido humor e rir e fazer coisas. Nós muitas vezes fomos juntas para fins de semana, para férias, fartámos de rir e, portanto, eu valorizei muito mais o aspecto lúdico e interativo do que propriamente o aspecto disciplinador. Embora, claro, há coisas que ela, por exemplo, eu vejo que ela tem uma pontualidade que deve ter sido de mim, não é? Passado, exato. E britânica, e quando está 5 minutos atrasada já está a telefonar. Portanto, há ali coisas que vieram da outra parte. Mas, pronto, o que eu privilegiei foi a autonomia, o crescimento, a descoberta. O arriscar. Exato, arriscar, é interessante. E olha, que ainda outro dia foi interessante, que um colega meu veio-me dizer que a minha filha lhe tinha dito que uma coisa que tinha aprendido comigo foi, ela não sabia que ele me ia contar, não é? Era a não ter medo. E eu achei isso muito interessante. Que é ela coisa maravilhosa. Ia dizer a alguém que claro. uma coisa que tinha aprendido comigo era não ter medo. Pronto, achei que fiz um bom serviço a essa. Eu acho que devíamos pedir à nossa comunidade de filhos para dizer aos pais o que é que aprenderam com eles, não é? Porque é bom ouvir isto. Pois, sim, alguém ter uma coisa, sim, não é só as críticas que estão a ver. Por causa de ti, eu não consegui, não sei o quê. Mas não, essas críticas dizem-se diretamente ao pai. Estas não custam. Exato. Os elogios é que são. Custa muito fazer elogios diretamente. É verdade, custa. E Margarida, qual é que foi assim a maior, apesar de já sabemos que as birras não eram muito aceitáveis, mas a maior birra que se lembra de ter feito? Assim, e pode ter sido em adulta. Pode ter sido em adulta, exato. A maior birra que eu olha, foi a propósito de uma saída para o estrangeiro, exatamente, porque eu adorava aquilo, eu tinha um mapa mundo, punha bolinhas nos sítios onde tinha estado, e depois eu estava-me a preparar para ir para um lado qualquer. E os meus pais tinham deixado porque nós íamos condicionados, íamos com aliança ou com isto ou com aquilo. Portanto, sim, era dentro de uma estrutura. Pronto. E de repente eu já não sei o que é que aconteceu e depois era suposto eu não ir. E eu fiz uma grande birra. Fiz uma grande birra, chorei, gritei, eu lembro perfeitamente. E o meu pai, com aquele ar muito bem dele, leva-me pela mão, meteu-me na banheira vestida e abriu-me o chuveiro em cima. Ai. Ui, assim. agora se fosse agora... Não, mas eu acho que ele achou que... Isso, sim. Como eu não costumava ser assim, eu acho que ele achou que eu estava fora de mim e que a única coisa que me fazia bem era um duche. Exato. Pois, mas hoje daria direito a redes sociais. Eu já tinha pai uns 13 anos, portanto foi uma coisa... E aquilo fazia parte das coisas que ele fazia. Mas eu lembro-me disso, porque eu fiz uma grande birra, então eu não vou, que eu tinha estado a futurizar aquela... E foi ou não foi? E fui. Ganhou. Ganhei. Com duche ou sem eu? Levei um duche, mas fui. Exatamente. Um bocadinho mais molhada, mas na mesma... Na mesma foi. Mas em relação, agora só para terminarmos, em relação a este um bocadinho de pânico à volta dos adolescentes e das crianças, e depois quando foi aquela série do Adolescence que toda a gente viu e não havia ninguém que não comentasse, e a sensação que eu tive foi: parem de assustar os pais, porque a certa altura, se eles estão quietos... Não, e os miúdos, mas a certa altura estão a dizer: se o seu filho está no quarto é porque está em perigo, se o seu filho está na rua é porque está em perigo, se o seu filho está em qualquer lado é porque está em perigo. Como é que uma pessoa vive com esta sensação de que o filho pode correr perigo? Ou pode ser um psicopata, ou pode ser um psicopata e não. ser um perigo. Mas a maior parte das coisas desesperadas que os pais fazem é mesmo medo, não é? Portanto, têm medo que os filhos tenham acidentes, tenham medo que os filhos se metam com drogas, com más companhias. E com isso tudo. O que eu acho que foi especialmente chocante nesse filme foi que aquele casal
por muito que tenha dito por aí, eram um casal de pais normal, daqueles casais que fazem o melhor possível. Pronto, toda a gente, ninguém veio com um curso superior para ser pai, portanto nós temos que assumir que toda a gente vai fazendo o melhor que pode, não é? Pronto, às vezes há uns que têm menos jeito, há situações mais complicadas, mas estamos todos a fazer o melhor possível. E aqueles pais também pareciam uns pais a gostar dos filhos, os pais a preocupar claro, com o lá outro. porque estava a trabalhar muito ou porque não ia ao quarto. Com uma filha sem problemas e o miúdo também parecia... E, portanto, aquilo parecia muito normalizado e foi daí que foi o chocante perceber-se que havia ali aquela coisa. Agora, é evidente que quando um pai fica com medo, o medo é terrível e, portanto, provavelmente uma boa política pública amiga das famílias era ajudar os pais a não ter medo, não é? Ou dizer que o medo não resulta, não é funcional do ponto de vista de descansar o jovem, porque depois é o medo com medo. Isto nos animais também acontece. Um animal está com medo do outro, o outro com medo do outro, atacam-se e ferem-se. E outra coisa deste filme era que realmente o diálogo com os miúdos não pode começar quando começam os problemas. Os pais, desde que começam a ter miúdos, a ter filhos, têm que começar desde logo a discutir pequenas coisas com eles. E às vezes os pais acham que discutir pequenas coisas com os filhos é dizer-lhes exatamente o que é que eles têm que fazer. Ou pensar ou sentir. Em vez de perguntar, não é? Que é do género, então, mas o que é que tu achas? Eu tenho tantos pais perguntando, como é que eu ia dizer isto ao meu filho? Não, mas pergunte-lhe o que é que ele acha. Pergunte-lhe o que é que ele acha, como é que vocês vão resolver o problema, o que é que tu farias se estivesse no meu lugar. E, portanto, para tentar... E este diálogo tem que ser um diálogo que seja genuinamente construtivo e em que o pai também ouve o outro. Agora, a sério, então, mas como é que tu fazias? A sério, mas como é que fazias isto? Já viste isto? E, portanto, aquele diálogo socrático em que nós pomos as alternativas e as consequências. Isso tem que ser trabalhado com os miúdos desde muito novo. Não é depois, quando o miúdo aparece com um problema sério, que nós conseguimos... De repente vai-se abrir esse... Não pode ser. E isso é que... E os pais às vezes esperam, até acham que o miúdo, ele não tem problemas, não é? E depois, quando há um problema, não há esse diálogo, esse espaço de diálogo construído. E os miúdos, então, não têm... Olha, não estão para ser criticados, não é? Não estão para lhes apontarem um erro. Ser julgados. Exato. E eles não têm essa ideia de que toda a gente fracassa. Sim, não estão treinados, no fundo. Não estão treinados para o diálogo. E isso era uma das coisas que os pais têm que ser ajudados a fazer isso. Claro. Também ninguém nasce e as escolas também, não é? Porque e as escolas, os professores também muitas vezes são prescritivos do ponto de vista de dizer, então agora vamos desenhar uma bola, façam todos assim, não pode ser. A bola é daqui para ali, direita para a esquerda. Por isso é que eu acho que é importante esta coisa de nós os ajudarmos a descobrir, errar, voltar outra vez a fazer de novo, a não achar que o erro é a falta de inteligência ou disto ou daquilo. E dar-lhes skills de persistência. A persistência é um skill que é uma coisa que neste momento falta muito aos miúdos a primeira vez. Os miúdos acham, por exemplo, tocar piano é chegar ao piano e sair de lá a tocar Chopin. E não sabem que entre um há uma momento curva e outro muito há 6 anos dolorosa. Ou 7, exato. Mas também isso pode ser consequência, se calhar, destas redes sociais, não é? Em que a pessoa põe o resultado final, põe sempre aquilo que é o fim, o que é bonito, não põe o processo. Sim. E não é preciso o tempo de pause para fazer sentido daquilo, porque se for preciso vai-se lá ao mesmo sítio buscar. Exatamente. Portanto, a pessoa... os miúdos dizem isso muito bem. Os miúdos dizem que há muito mais conhecimento, mas menos cultura. Claro, pronto, claro. Porque eles têm o conhecimento de tudo, vão ao Google, vão ao chat, vão... Sim, não há nada que não possam saber. Não incorporaram isso na sua vida. Não, vão lá ver outra vez quando é preciso e não sabem, claro. Não ficam com o conhecimento acumulado, não é? Pois, é um mecanismo que funciona rapidamente, saber ir buscar, saber ir procurar, um disco externo, mas não está... E eles dizem que eles são assim, muito menos cultos que os pais, não é? E que os filhos deles ainda vão ser piores. Porque eles têm a ideia que o conhecimento vai estar mais... a informação vai estar mais disponível e vai estar tão acessível que nós mantemos exatamente como disse, num disco externo e vamos lá buscar, mas não incorporamos no nosso software. Sim. Mas a questão é que, se calhar, para incorporar, precisamos de experimentar e sentir, não é? E não só saber. Portanto, eles vão exigir ainda mais, as coisas que ficam incorporadas vão ser aquelas que são não racionais e não de leitura e de escrita ou de telemóvel. Vão ser uma experiência que têm que ter, têm que experimentar, e na escola também não há muito espaço para fazer isso. Mas, por exemplo, nós podemos fazer aqui o exercício, estamos aqui várias gerações, que é um bocadinho o que é que nos ficou
Aqueles anos do secundário. E o que nos ficou não foi aquela aula horrível cheia de coisas inúteis. Ficou-nos uma experiência disto, ficou-nos uma ideia que o professor teve. Portanto, e provavelmente os miúdos não podem ser eles a fazer o currículo. Não têm estrutura para conseguir perceber o que é importante. A longo prazo, exatamente. Mas eles sabem dizer tudo sobre os modos que os professores têm de os ensinar, que os fazem aprender e motivar-se, e aqueles que não. Pois. Portanto, eles sabem perfeitamente quando é que desligam e ficam a ver borboletas passar. Não é? Claro. Que é quando a matéria não é aliciante, quando o professor fica monocórdico. Quando o professor lê livros, que é uma coisa que eu pensei que era impossível, o professor ir para uma aula ler um capítulo. Ler um capítulo. Está a ver? Pronto, eu julguei que isso que era proibido. Deve ser proibido, com certeza, não é? Mas acontece, e é evidente que os miúdos não conseguem seguir aquilo e para ler o capítulo liam em casa, não precisavam estar ali. Se o professor consegue partilhar com eles um bocadinho do que é a sua experiência. Sim, eles dizem sempre, porque é verdade, porque eles dizem sempre, muitas vezes eu ouço adolescentes a dizer aquele professor adora aquilo, ele adora aquilo. Pronto, isso é o que passa, não é? É isso que passa. Olha, e agora, por exemplo, os miúdos, muitas vezes eu não consigo ir às escolas porque não consigo dar respostas a ir às escolas, mas não consigo deixar de ir quando é uma turma que anda à minha procura, me consegue encontrar e me convida para ir falar com eles. No outro dia estive na parede, exatamente, foi um grupo de miúdos do 5º ano, do 9º ano na altura, que contactaram, mas os miúdos, não havia adultos metidos naquilo. Arranjaram uma sala, foram buscar à porta, e então eles queriam falar exatamente sobre como é que haviam de gerir na vida deles os telemóveis. Pois, eles não estavam à espera, com certeza, que eu lhes desse uma descompostura. E eu não lhes disse nada, só eu levava perguntas. Sim. E tivemos ali uma hora inteira a falar das perguntas e como é que eles haviam de gerir, porque realmente eles às vezes podem fazer perguntas, mas não querem respostas. Eles querem pensar e falar. Querem mais perguntas para irem avançando no raciocínio, não é? Claro. Então pronto, ficamos com esta ideia. Muito obrigada, Margarida, por esta hora maravilhosa. Muito mais tempo ficávamos. Agora vamos todos ver o currículo por escrito que nós vamos pôr, que é para depois vocês poderem ir ver todas estas iniciativas e descobrir e inscreverem-se ou inscrever os vossos filhos nestas maravilhosas iniciativas. E nós até para a semana. Até para a semana. Obrigada, também foi um prazer. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.